Por que buscais aos mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressurgiu, como havia dito. Meus queridos, nós estamos aqui para celebrar a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir este hino do nosso inário e para isso vamos estar louvando ao nosso Deus com esta canção. Aleluia! Ressurgiu. E é porque o Senhor Jesus ressurgiu que nós podemos celebrar a nossa salvação, a sua vitória sobre a morte, a vida eterna, a comunhão com Deus. E podemos celebrar a vida que somente o Senhor Jesus pode nos dar, porque Ele venceu a morte, ressurgiu dos mortos e nos dá a salvação. E eu quero convidar você, meu querido, que me ouve nesta hora, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus nesse instante e vamos orar ao nosso Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos na Tua presença nesta manhã, reunidos aqui para celebrar, Senhor, a Tua vida, a ressurreição dos mortos, para celebrar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, este sacrifício vivo que o Senhor Jesus fez por nós. Te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação. Te agradecemos, Senhor, por tão grande amor e que podemos estar agora na Tua presença para celebrar
a vitória que nos é dada em nome do Senhor Jesus, a vitória sobre a morte, a vida eterna, porque o Senhor Jesus é a nossa ressurreição. Por isso, Senhor, nós te damos graças neste dia, porque um dia no passado o Senhor não poupou o seu próprio Filho, antes se agradou de moê-lo, fazê-lo enfermar, para levar sobre ele os nossos pecados, e assim podemos estar na tua presença e adorarmos ao Senhor junto ao teu trono de graça. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Nesta manhã de Páscoa, onde infelizmente não podemos estar reunidos no nosso templo em comunhão, mas nós podemos estar aqui neste momento de devocional, neste momento de meditação, para nos achegarmos e nos assentarmos diante da palavra do nosso Senhor. E eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta manhã um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. Evangelho de João, capítulo 11, os versículos 25 e 26. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém. Meus queridos, esse texto da palavra do Senhor faz parte da narrativa da ressurreição de Lázaro. Este evento aconteceu poucos dias antes de Jesus entrar em Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica pela última vez, celebrando a ceia, instituindo um novo sacramento com os seus discípulos alguns dias depois desse evento. Quando nós olhamos para esse texto da ressurreição de Lázaro, nós vemos aqui que Jesus estava fazendo com Lázaro o que aconteceria a ele poucos dias depois. Ele ressurgiria dos mortos, não como Lázaro, que ressurgiu e voltou a morrer, mas ressurgiria de uma vez por todas para nos dar a vida eterna e ser exaltado e estar ao lado do nosso Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, estava enfermo. E Jesus se demorou até chegar à casa deles, e quando ele chegou, ele já estava morto há 3 dias. E então Jesus ouve aquela situação, vê aquela multidão ali ao redor e Jesus chora. E pouco tempo depois, Jesus dá uma ordem dizendo: Lázaro, levanta, vem para fora. Mas é interessante notar o que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro, nesse dia. E ele disse palavras que são ditas não somente a Marta, mas devem ser a razão da nossa fé. E ele nos disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. E ele ainda faz uma pergunta que perscruta o íntimo daquele que a ouve. E ele nos diz: crês isto? Nós cremos na ressurreição? Nós cremos que Cristo ressurgiu? Nós cremos que o Senhor Jesus está vivo? Se sim, glórias a Deus. E podemos celebrar nesta manhã aquele dia glorioso em que a morte foi vencida pelo poder da vida que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, meus queridos, eu quero meditar nesta manhã com cada um de vocês a respeito desses 2 versículos que lemos da palavra do Senhor sobre este tema. Jesus é a nossa Páscoa.
Jesus é a nossa Páscoa. E Jesus é a nossa Páscoa porque ele nos mostra aqui alguns motivos pelos quais ele pode nos mostrar a razão da fé, a essência do cristianismo, o porquê celebramos não a Páscoa judaica, a passagem, onde o anjo da morte pulou por cima das casas que tinham o sangue do Cordeiro, mas celebrar a nova vida, a vida em Cristo Jesus. Por isso, Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele é a ressurreição. Prestem atenção nas palavras do Senhor Jesus. Ele nos diz: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Ele estava prestes a ressurgir Lázaro. E ele disse para Marta: eu sou a ressurreição. E ele é a ressurreição não somente porque ele pode dar vida aos mortos, como ele próprio venceu o poder da morte. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele se levantou-se da morte para a vida. Aliás, a palavra ressurreição significa isso. É levantar-se da morte para a vida, voltar a viver. Mas é interessante que, se nós olharmos para a palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, nós vamos ver que todos os que ressurgiram voltaram a morrer, exceto Jesus. Jesus não morreu novamente. Ele permanece vivo, pois ele é a própria ressurreição. A morte não tem seu poder sobre ele. Mais do que isso, ele é a vida. Jesus é a vida. E se Jesus é a vida, a morte não tem poder sobre a vida, porque ele tem o poder da ressurreição. A morte foi morta pelo poder da ressurreição de Cristo, quando ele levantou dos mortos. É por esta razão que, quando as mulheres foram até o sepulcro, preocupadas com quem rolará a pedra do sepulcro, preocupadas com a guarda dos romanos, elas chegam lá e um anjo dos céus diz para elas: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressurgiu, como havia dito. O nosso Senhor não é um Senhor morto, é um Senhor vivo. O nosso Deus não é Deus de mortos, mas Ele é o Deus vivo, todo-poderoso, exaltado à destra do Deus Pai, porque Ele é a ressurreição. A morte foi morta pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele é a ressurreição. Mas Jesus é a nossa Páscoa porque, além de ser a ressurreição, Ele é o sentido da vida. Ele é não somente a vida, mas como Ele é o sentido da vida. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse que era a ressurreição, e Ele é a ressurreição. Jesus disse que era a vida, e Ele é a vida. E quem crê nele, ainda que morto, viverá. E quando nós olhamos para essa palavra do Senhor Jesus, quando nós olhamos para a situação e a circunstância que ele se encontrava, uma situação de morte, e ele transmite palavras de vida, ele está querendo nos mostrar que a vida para aquele que crê no seu poder não termina na sepultura. A morte não é o fim. Para aquele que crê no Senhor Jesus, não existe morreu, acabou. A morte é apenas o início da vida eterna com Cristo Jesus, ao lado do trono de Deus, o nosso Pai. Por esta razão, Ele é o sentido desta vida. A nossa vida não termina na sepultura, mas continua eternamente em uma vida de plena comunhão com Deus. E eu digo plena comunhão com Deus, porque por mais que tenhamos comunhão com Deus aqui nessa terra, ela não é plena,
ela é falha, ela é imperfeita, porque nós ainda estamos presos neste corpo do pecado imperfeito. Mas haverá o dia em que poderemos estar em plena e perfeita comunhão com o nosso Deus, ao lado do seu trono, junto da glória celestial do Cordeiro de Deus. E esta, meus queridos, é uma verdade tanto para nós que estamos vivos, tanto para os que já partiram e já desfrutam da vida eterna com o Senhor. Pois pela fé nós temos a certeza que vamos desfrutar desta maravilhosa graça do Senhor que nos dá a salvação, e já desfrutamos dela, mas desfrutarmos da vida eterna com o Senhor. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele padeceu, sofreu, foi humilhado, mas ressurgiu e está exaltado à direita do nosso Deus. Por isso, quando nós olhamos para esta verdade da vida eterna, porque o Senhor Jesus é o sentido da nossa vida aqui, nós temos que nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele nos diz: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo estava mostrando à igreja de Corinto, e mostra a nós também, que se a nossa esperança em Cristo está limitada a esta vida passageira que temos aqui, tão curta, tão rápida, nós somos os mais infelizes dos homens, porque não há sentido, não há razão. Muitas vezes nós não compreendemos o que acontece nesta vida tão passageira. Muitas perguntas ficam sem resposta. Muitas perguntas não encontram razão. Dúvidas sobem constantemente ao nosso coração. E que sentido tem essa vida? Se Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas glórias a Deus, porque Ele é o sentido da vida, e por Ele ser o sentido da vida, nós podemos afirmar que a nossa vida não termina aqui. Ela continua na eternidade, junto ao nosso Senhor, no nosso lugar, o lugar que o Senhor Jesus subiu para nos preparar morada junto ao Pai Celestial. É por isso que ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é a nossa certeza. Este é o sentido da vida. Nós podemos partir desta vida e vamos estar com o Senhor. E é só por isso que a vida terrena faz sentido. Por isso, vivamos para a glória do nosso Deus, celebrando a vitória sobre a morte da morte, na morte e ressurreição de Cristo. Certa vez eu ouvi um pregador que esteve pregando numa igreja em que eu pastoreei, e ele contou a história de um conhecido dele, que se tornou um pregador de velórios. E ele começou a contar que certa vez este homem foi no velório de um parente seu, e aconteceu naquele dia que o pastor da igreja teve problemas de saúde e não pôde ir ao velório. E aquele senhor era diácono da igreja e estava ali, e a família do falecido falou assim: você como crente, fala alguma coisa. E ele não sabia o que falar e estava preocupado. E ele olhou para aquele pano da funerária ao lado do caixão e estava este versículo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aquele homem começou a ler aquele versículo e bradar em alta voz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E repetia e falava.
E naquela cidade a sala do velório eram várias salas, semelhantes ao nosso aqui de Mococa. E a família que estava no outro escutou e foi lá chamá-lo. Vai lá falar aquelas palavras bonitas lá no outro velório. E ele foi e começou a repetir a mesma coisa. E resultado disso, algumas pessoas, familiares dos dois velórios, entregaram a sua vida a Cristo. Ressurgiram da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele é a ressurreição, porque Ele é o sentido da vida. E mais do que isso, além da ressurreição, além do sentido da vida, o Senhor Jesus é a vida eterna mediante a fé. Por isso Ele é a nossa Páscoa, porque Ele é a vida eterna mediante a fé. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor e nós vemos o Senhor Jesus completando esta frase: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no versículo 26 ele nos diz: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aqui, o Senhor Jesus fala de uma outra realidade. A realidade da morte eterna. A realidade da condenação. A realidade da perdição eterna àqueles que não creem. Por isso ele faz essa pergunta incisiva, contundente a Marta: crês isto? Ao que ela responde: sim, Senhor, no versículo 27. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas a certeza do crente está registrada nesta palavra: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, viverá eternamente. Esta é a razão da nossa fé. Esta é a certeza que temos e que nos mantém de pé, custe o que custar, aconteça o que acontecer. E não é a Covid-19, não são as falências, não são as mortes que vêm nos causar temor. Pelo contrário, a vida está garantida em Cristo Jesus, porque Ele é a vida eterna mediante a fé. Por isso, o Senhor Jesus termina este versículo com essa pergunta: crês isto? E agora eu pergunto a você: você crê? Você crê na vida eterna, na ressurreição dos mortos, na salvação que o Senhor Jesus nos dá? Porque esta é a razão da Páscoa. Esta é a razão de celebrarmos a ressurreição, de celebrarmos que Cristo vive, de celebrarmos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. De celebrar que é esta mensagem que Cristo vive, que mesmo morto, nós viveremos. Porque o Senhor Jesus nos deu a vida e vida eterna. Por causa disso é que nós temos que não somente orar e clamar: vem, Senhor Jesus, mas apressar esta vinda, proclamando esta verdade, que Ele é a ressurreição, Ele é a vida, e quem crê nele, ainda que morto, viverá. Porque nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus. E este é o maior motivo de celebração: a vida eterna com Deus. Porque nós fomos comprados por um preço alto. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E da mesma maneira que lá no Egito, os judeus aspergiram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, e o anjo da morte pulou por cima daquelas casas. A morte eterna não chegará àquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, aquele que tem o seu olhar na cruz, aquele que tem o seu olhar no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos torna mais alvos que a neve. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele
ainda que morto viverá. E esta é a razão da nossa fé. Este é o principal motivo pelo qual nós celebramos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que virá nos buscar, para aquele dia glorioso em que estaremos todos juntos, reunidos a uma só voz, dizendo: glórias a Deus, porque o reino do mundo se tornou o reino do Cordeiro de Deus. Por isso, meus queridos, lembremos sempre que Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele é a ressurreição, Ele é o sentido dessa vida, Ele é a vida eterna mediante a fé. Sem Ele, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas com Ele, temos vida plena, vida abundante, cheias da presença e da paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a razão principal de estarmos aqui celebrando a vitória sobre a morte da morte na ressurreição de Cristo. Que Deus muito te abençoe. Amém. Meus queridos, hoje é um dia especial, um dia festivo para nós. E nesse instante eu quero te convidar a ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus, um hino que se encontra nos nossos hinários, no Hinário Novo Cântico, o hino 272, Aleluia ao Cristo redivivo. Vamos ouvir este hino, louvar ao nosso Deus com ele, porque ele é digno de toda a honra e de todo o louvor, porque ele ressuscitou, sobre a morte triunfou, tudo consumado está. Aleluias ao nosso Deus. Toda glória ao Redentor.
toda a glória ao nosso Redentor. Aleluia! O nosso Senhor está vivo e nós podemos celebrá-lo, estar na presença dEle, viver para Ele, para a glória dEle. Por isso, meus amados, nós podemos nos achegar ao trono da graça do nosso Deus, orarmos, clamarmos ao nosso Senhor. E hoje, domingo de Páscoa, nós encerramos aquele desafio que eu propus à igreja há 2 domingos atrás, de nós estarmos nesses 15 dias, orando pela nossa nação, pela libertação da nossa nação, para que Deus esteja agindo diante desta situação de pandemia que estamos vivendo, e pedindo ao Senhor que livre a nossa nação destes males e sopre sobre o povo brasileiro o seu Santo Espírito. E hoje nós encerramos esta quinzena orando a Deus pela nossa nação. Mas eu peço que os irmãos continuem orando ao Senhor, clamando ao Senhor. E eu quero lançar um novo desafio aos irmãos. Vamos orar para que o Senhor esteja tocando no coração dos nossos governantes, para que nós possamos nos reunir novamente publicamente o mais rápido possível. Porque o culto público é o testemunho vivo da igreja que se reúne, que sai das suas casas para louvar a Deus e proclamar a grandeza do Senhor em comunhão. Nós não podemos desobedecer às autoridades, mas também não precisamos aceitar calados esta situação. Nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que muda as situações. O pastor norte-americano, conhecido pastor John Piper, contou uma experiência que ele ouviu de um professor seu, um pastor coreano, que disse que na época da Guerra da Coreia, nos anos 50, um grupo de irmãos queria fazer uma grande cruzada evangelística. Estava tudo certo e eram previstas mais de 1 milhão de pessoas. E as autoridades proibiram. E a igreja começou a orar. E foram orando e clamando a Deus, orações, jejuns, súplicas. Poucos dias depois, aquele pastor voltou diante das autoridades e as autoridades disseram para ele: nós mudamos de ideia, vocês podem fazer a cruzada. E ali começou um grande movimento de plantação de igrejas por toda a Coreia. E hoje, a Coreia é um dos países com o maior número de população protestante do planeta. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Os ouvidos do Senhor não estão fechados ao clamor sincero do seu povo. Vamos orar. Vamos aproveitar esses dias de quarentena para buscar ao Senhor, para ler a Bíblia, estudar a palavra, orar, buscar a presença do nosso Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que muito pode a súplica do justo por sua eficácia. E nós temos que crer nisso, meus irmãos. E vamos orar, e Deus vai mudar a situação dessa nação. Creiam no poder do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Deus está chamando a sua igreja para buscar a sua presença, para clamar a Ele, porque Ele pode mudar toda e qualquer situação. Vamos estar nesse momento buscando a presença do Senhor. Vamos nesse momento clamar ao nosso Deus, pela nossa nação, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por aqueles familiares que precisam conhecer ao Senhor Jesus, todos nós temos vários, pelos nossos amigos que estão longe do Senhor, por aqueles que estão afastados da comunhão com Deus. O Senhor conhece os motivos que estão no seu coração. E eu quero convidar você nesse instante a, junto comigo, se colocar na presença do Senhor e estarmos neste instante em oração, clamando ao nosso Deus, por aquilo que Deus
colocar no teu coração, para que o Senhor esteja agindo com poder, com graça, com misericórdia nas nossas vidas, na vida de toda a nossa nação, em tudo aquilo que nós clamamos ao Senhor. E principalmente, clamemos para que o reino de Deus realmente venha. A nossa função como crentes no Senhor Jesus é proclamar o reino. É falar que o Senhor Jesus é o Rei, que Ele virá, e alertar a todos desta realidade, que é a realidade do reino de Deus. E vamos nesse instante curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. E eu peço que você esteja orando comigo nesse instante, pedindo a Deus por todas as coisas que têm consumido o teu coração. Lance-as diante do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós até mesmo podemos imaginar. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesta manhã, na Tua presença, nesta manhã onde podemos celebrar a ressurreição do Teu Filho Jesus de sobre os mortos. Podemos celebrar a vida, celebrar, Senhor, a vitória sobre a morte, celebrar, Senhor, a nossa salvação, celebrar, Senhor, o Teu poder, celebrar, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça derramada sobre o Teu povo. E nós Te agradecemos, Senhor, por tão grande salvação que nos é dada por meio de Jesus. Ó Senhor, mas nós também estamos aqui reunidos para suplicar a Ti, que mais uma vez o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, perdoando a nossa falta de fé muitas vezes, perdoando, Senhor, as vezes em que muitas vezes duvidamos do Teu poder. Mas agora que estamos aqui, Senhor, nós Te pedimos, ó Senhor, ouve a nossa petição, ouve, Senhor, a nossa súplica, ouve a nossa oração, Senhor, e faz a Tua obra nas Tuas vidas conforme o Teu querer, que a Tua vontade seja realizada nas nossas vidas, na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida da nossa igreja, Senhor. Ó Pai bendito, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã reunidos em toda a face da terra. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra nesse instante. Que o Teu Santo Espírito venha tocar nos seus corações e venha inundá-las com o Teu amor. Ó Senhor, nós clamamos a Ti pela vida desta nação. Que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo a Tua obra, sarando esta pátria, transformando esta nação tão assolada pela falta de fé, pelas crendices, pelo sincretismo, pela dureza de coração, pela esperteza. Ó Senhor, derrama a Tua bênção sobre este país. Toca no coração dos governantes, ó Pai, que eles possam abrir os olhos e ver que eles não precisam governar pensando nos seus interesses, mas que confiando no Senhor, eles vão fazer aquilo que o Senhor requer nesta nação. Ó Senhor, nós Te pedimos pelas Tuas igrejas espalhadas pelo Brasil, que o Teu povo, ó Pai, não se cale, mas pelo contrário, esteja clamando poderosamente diante do Senhor, esteja de joelhos dobrados, de coração quebrantado, para que o Senhor faça uma grande obra nesta pátria. Que as Tuas igrejas, ó Pai, embora com as suas portas fechadas, estejam vivas em oração nos seus lares, clamando a Ti, se humilhando diante de Ti, para que a Tua bênção seja derramada abundantemente sobre esta nação. Ó Senhor, trabalha nas nossas vidas, fortalece a nossa fé a cada instante. Age, Senhor, com o Teu poder sobre a vida da Tua igreja nesta nação. Ó Senhor, toca no coração dos nossos governantes, que eles façam aquilo que é certo, não apenas aquilo que é dos seus interesses. Senhor, Deus amado, age na vida daqueles que estão enfermos.
Age, Senhor, na vida deles, dando conforto, dando cura. Senhor, nós também colocamos, ó Pai, os pais de família que estão preocupados com os seus empregos, que eles possam ter a certeza do sustento que vem de Ti. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos aqueles que estão desempregados. Não os desampare, mas dê ânimo no seu coração e a certeza de que o Senhor o sustentará de toda e qualquer forma pelo Teu poder. Senhor, aqueles que estão com medo das enfermidades, com medo da morte, dê a eles, ó Pai, a convicção da vida eterna no Senhor. Ó Senhor, age nas nossas vidas, fortalece, Senhor, a nossa fé. Levanta, Senhor, a Tua igreja para se colocar na brecha e clamar que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor sobre todas as coisas e que nada pode deter o Teu poder e que agindo o Senhor, quem vai impedir? Ajuda-nos a crer nessas palavras e que da mesma maneira que Jesus perguntou a Marta, crês isto? Possamos responder, cremos. Porque Teu é o poder, Teu é a glória para todo sempre, e nós estamos nas Tuas mãos, Senhor. Age poderosamente na vida de cada um dos Teus servos, espalhados em toda a face da terra, para que possamos proclamar, Senhor, a Tua luz, proclamar a Tua salvação, proclamar a Tua vida, a vida eterna que nos é dada por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por mais este dia onde podemos celebrar o Teu amor infinito sobre nós, celebrar que o Senhor ressurgiu para nos dar a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados Teus filhos mediante o sangue do Cordeiro que nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós estamos então assim chegando ao fim dessa nossa transmissão. Mais uma vez quero desejar a todos uma feliz Páscoa, cheia da graça, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja trabalhando a cada momento no teu coração e assim possamos viver o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus, ressurreto dos mortos, vivo nos nossos corações por toda a eternidade. Por isso, que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus os abençoe grandemente e eu espero contar com vocês logo mais às 19 horas, onde nós continuaremos celebrando ao nosso Senhor, o nosso Deus vivo, todo-poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Que Deus muito lhe abençoe e até à noite, se o Senhor assim nos permitir. Amém.